Caiado, quem é o maior líder político hoje no Brasil? Sem dúvida nenhuma, a maior liderança política que eu já assisti, ninguém teve a capacidade de fazer como o Bolsonaro consegue, em levar, mesmo depois de, sem ter o direito aos seus futuros mandatos, ser candidato neste momento, e como ex-presidente da República, fazer o que nós assistimos na Paulista. Isso é inédito, isso eu nunca vi, tá certo, na minha vida política, que indiscutivelmente ele é a maior liderança que tem no país. Ninguém tem o poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Ninguém consegue gravar um vídeo, chamar as pessoas para ir para a Paulista e botar 700 mil pessoas na Paulista. E detalhe, ainda diz o seguinte, não levem cartaz. E você chega lá na hora e não tem um cartaz, não tem nada. E o pessoal está lá, o pessoal é fiel. Ninguém consegue arrastar a multidão, ninguém tem tanto carisma, ninguém consegue mobilizar tantas pessoas, ninguém consegue estabelecer um movimento como Jair Bolsonaro conseguiu. Então, um cara que tem que ser estudado, é um fenômeno e é o maior líder político brasileiro. Agora, se você quiser, no âmbito fiscal, ver um desastre, acompanhe o que está acontecendo no Brasil no atual governo. Aí sim, é um verdadeiro desastre do ponto de vista fiscal. O maior déficit fiscal que nós já vimos na história do país, com mais de 230 bilhões de reais. Denúncia gravíssima acaba de explodir em Brasília. Governador Ronaldo Caiado mostra prova de um rombo bilionário dentro do governo Lula e ninguém sabia, mas agora a casa caiu e a verdade apareceu. Vejam só, pessoal, quem diria, hein? Em menos de 2 anos de governo, esse desgoverno de Lula volta novamente à prática que nós vimos antigamente, como mensalão, petrolão e outros. Você vai ver aqui agora, pessoal, esse escândalo que foi mostrado ali pelo governador Ronaldo Caiado, e ainda tem o Tarcísio de Freitas, que estava também ali e vai mostrar outras coisas e falar sobre o STF. Ele partiu para cima de ministros do STF e falou a verdade na lata. Nós vamos mostrar tudo isso aqui porque realmente alguém tem que colocar o dedo na ferida e agora a verdade apareceu. Eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo se você ainda não deu e também se inscrever aqui nesse canal. Se você não é inscrito, você está perdendo tempo, porque aqui nós mostramos a verdade e esse canal faz denúncias bombásticas todos os dias. Então, para você ver os próximos vídeos que nós vamos mostrar aqui amanhã e nos outros dias, se inscreva agora, você é muito bem-vindo. Vamos para essa matéria que está chocante, realmente chocante agora. No início do ano, acaba de chegar essa bomba aqui e nós temos que mostrar. Confira e voltamos logo em seguida. Então ninguém governa brigando, ninguém governa nesse clima de acirramento, tá certo? O presidente hoje tem que governar com o espírito que Juscelino Kubitschek teve, tá certo? De poder cada vez mais se preocupar com matérias que são relevantes. Onde é que está a nossa reforma administrativa? Onde é que está o nosso equilíbrio fiscal? Onde é que está a situação nossa de uma reforma tributária que nós perdemos aí o bônus demográfico e 54% da população se envelheceu nesses últimos 12 anos? Onde é que nós vamos parar? Então, sinceramente, Vac, eu acho que se a continuar esse nível de debate, o penalizado vai ser a população brasileira. Você não tem a dúvida. Se continuar fomentando isso e levar isso para mais 2 anos, aí, meu amigo, eu não sei o que é que vão criar para tentar ganhar uma eleição no país. Aí é perigoso. É perigoso por quê? Porque os gastos sem limites, a situação amanhã de achar que podem interferir num processo eleitoral, cooptando as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, isso aí desestabiliza o crescimento de um país. Eu acho que mais do que importante é o equilíbrio para se governar. É o equilíbrio para você poder mostrar para a população que tem solução e o Brasil é o país com o maior potencial. Mas isso eternamente é dito, mas infelizmente tem alguns soluços de momentos de melhoria, mas um quadro muito incipiente aí no prognóstico. O Caiado falou uma coisa interessante, é uma coisa que eu queria falar. Como sair dessa polarização que é exacerbada e deletéria? Vocês estão colocando a pergunta, mas eu acho que não é uma responsabilidade simplesmente dessas 2 maiores personalidades políticas que estão aí hoje em atividade. Essa responsabilidade é de todos. A gente não vai ter polarização se a gente não quiser que tenha polarização e se a gente começar a olhar um objetivo, começar a olhar realmente quais são os principais problemas. Essa responsabilidade é do Judiciário. Essa responsabilidade é do Parlamento.
Essa responsabilidade é da mídia. Você fala judiciário, você está pensando no STF? Sem dúvida nenhuma, porque a cabeça do judiciário é o STF. Então, todo mundo tem que começar a fazer gesto, todo mundo tem que começar a descomprimir. Mas em que medida, na sua visão, o STF está ajudando a polarização? A gente tem que ter uma porta de saída. Para a gente tem que ter uma porta para a de saída. polarização ou para o que o STF faz? Não, a gente não pode mais conviver com a pressão que existe. Está na hora de começar a descomprimir, está na hora de começar a ser razoável, está na hora de começar a... A pressão que você diz é a pressão que vem do STF. Também. Se todo mundo não fizer a sua parte, a gente não vai sair da polarização. Se a polarização é deletéria, e a gente concorda com isso, se a população é exacerbada, e a gente concorda com isso, todo mundo vai ter que contribuir para isso. A imprensa vai ter que contribuir, o STF vai ter que contribuir, o Congresso vai ter que contribuir, porque a gente vai ter que começar a se perguntar o seguinte: o que a gente quer como sociedade? E o Brasil vai ser o que a gente quiser ser. Até porque crescimento é uma questão de atitude. E se a gente quiser ter atitude de crescimento, a gente vai ter, a gente vai conseguir e a gente vai superar essas mazelas. Você não acha que, se o presidente resolvesse se preocupar apenas com o país, do ponto de vista de equilíbrio fiscal, de poder governar com os governadores, de poder fazer políticas de resultado, você não tem que ficar no enfrentamento. Se você ganhou uma eleição, você tem que ir para frente. Você não pode ficar batendo todo dia contra A e contra B. Você tem que ter um foco. Você quer o quê? Você foi eleito para governar ou para debater? Você tem que saber o que você quer na vida. Você quer ser presidente para quê? Eu quero ser presidente para governar. Então, você quer ser presidente para governar? Vamos fazer o governo funcionar, vamos fazer a educação ter resultado, vamos fazer aquilo que o Brasil precisa, uma educação de qualidade, investir em talento, tecnologia, na inovação, vamos dar apoio aos empresários para poderem acreditar no Brasil, vamos fazer o Brasil não ser competitivo com o empresário para ter que financiar toda a dívida dele lá no Banco Central para poder fazer o juro cada vez aí difícil para o empresário sobreviver. Vamos fazer com que tenha segurança pública, vamos assumir essa pauta da segurança pública. Como é que você pode imaginar? Ah, não, ali você não pode entrar. Mas vem cá, em que país eu estou? Não, no Brasil, mas ali é do PCC. Não, ali é do Comando Vermelho. Ali é da facção tal. Mas o que é isso? O que é isso? Então, a pauta do presidente não pode ser de bate-boca para lá e para cá. A pauta do presidente é de fazer as coisas acontecerem. É por isso que, quando eu ganhei a eleição, eu tinha 10 deputados em 41. Eu tinha 14 prefeitos em 246. Eu chamei todo mundo e disse: o problema não é meu, não, o problema são de todos nós. Prefeito, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Botei todo mundo na mesa e disse: olha, todos nós temos que resolver. Eu consegui pagar a folha de pagamento com os poderes que abriram mão de parte do 10º. Nunca existiu isso em Goiás. Mas no momento que você vê que o resultado é este, você sai dessa polarização. Essa polarização é um ciclo vicioso que só faz simplesmente tentar, muitas vezes, dizer o seguinte: olha, eu não consigo fazer isso porque fizeram aquilo. Não adianta, você tem que parar com essa história, você tem que ir para frente, VAC. Você tem que governar, é para você atingir o seu objetivo. A hora que você atinge o objetivo, a população vai ficar ligada, falar: olha, realmente esse governo aqui está fazendo o que a população deseja. Ninguém quer briga, o cara quer resultado na vida dele, quer emprego, quer renda, quer melhoria, quer condições sociais melhores, quer saúde. Quer dizer, por que, por exemplo, eu ganhei uma eleição em Goiânia, em reeleição, nunca um governador ganhou. Sabe qual era a pauta? A senhora que ia para o posto de ônibus dizia: nunca na vida eu fui para o ponto de ônibus sem ser assaltada, sem bater em mim e tudo mais. Posso levar meu neto na praça, posso sair o fim de semana, que ninguém rouba a minha casa. Isso foi a pauta. Veja bem, segurança pública, ganhei uma eleição na capital com a margem ampla de voto. Eu tenho então, certeza... esse é o resultado. Enquanto ficar esse para lá e para cá, não adianta. O Brasil fica aí, caudatário de Vietnã, Camboja. Daqui a um dia nós estamos perdendo, não sei para quem mais. Daqui a um dia... Eu diria que nós temos dois riscos importantes. Um, do ponto de vista econômico, que é o risco fiscal. E o risco fiscal vai drenar oportunidades do Brasil. E a gente já está vendo isso. Nós temos países mais bem posicionados e a gente está perdendo o time, perdendo o bonde. Observe, o mundo está se reorganizando em termos de cadeias globais de produção.
Quem apostou na desinflação americana errou, a taxa de juros lá está alta, isso vai drenar a liquidez internacional, a gente tinha que ser muito mais bem comportado e a gente não está conseguindo ser. A gente não está conseguindo perceber que é necessário enxugar despesa, reservar recursos para fazer investimento e ter capacidade de atrair o capital privado, ter capacidade de liderar a transição energética. E o segundo maior risco... Essa é a prioridade 000, atacar a questão fiscal. Eu diria que do ponto de vista econômico, essa é a prioridade 0. Esse é o risco mais importante. Do ponto de vista social, eu diria que o risco mais importante, e isso foi bem colocado pelo Caiado, é o risco da segurança pública. É o maior anseio da população e a gente precisa dar a resposta em segurança pública, em especial no que diz respeito ao combate ao crime organizado, que é o grande câncer do Brasil hoje. Eu duvido, cara, que você discorde da questão fiscal como uma prioridade. Como é que você atacaria essa questão? Olha, é muito fácil, até porque quando eu assumi o governo do estado de Goiás, eu estava no CAPAG-C, caminhando para CAPAG-D, uma dívida de 6 bilhões e 600 milhões de reais, 4.800 fornecedores sem receber, 2 folhas de pagamento sem pagar, e a partir daí eu comecei recorrendo ao Henrique Meirelles, e ele disse a mim, olha, infelizmente não tem nada a comemorar a sua vitória para governador. Essa foi a realidade, essa é a radiografia que eu recebi do estado de Goiás. E veja bem, rapidamente nós incluímos o estado no regime de recuperação fiscal, o estado foi rapidamente pagando todos os seus credores, o estado é rico, Goiás é um estado rico, o Brasil é um país rico. Rapidamente, na hora que você colocou técnicos, com todo o respeito que eu tenho aos políticos, chamei pessoas preparadas, muitas até de fora do meu estado, nada contra meus conterrâneos, mas que tivesse ali independência para agir em cada uma das secretarias, regularizamos tudo aquilo. Goiás tinha, tá certo, 4 cidades entre as mais violentas das 10 no país, tá certo, aonde, como foi dito aqui no painel anterior, o cidadão, para entrar, tinha que pagar pedágio, as pessoas tinham total monopólio ali sobre aquela região. A partir daquela situação toda, Goiás evoluiu rapidamente, foquei em cima da segurança pública, deixei claro, como ordem minha, no primeiro dia de governo, o bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás, com ordem determinada a todas as minhas forças de segurança, determinando ali onde você tinha quadrilha de roubo de cargo, roubo de carga, roubo de propriedade rural, roubo a banco, roubo a cofre, a carro forte, tudo isso. Nunca mais se teve um roubo a banco, nunca mais se teve um roubo a carro forte, nunca mais se teve uma situação de novo cangaço no estado de Goiás. Nunca mais aconteceu isso em 5 anos do nosso governo. Para isso é preciso que as pessoas assumam essa responsabilidade. Quando a gente assiste aqui um seminário que diz, olha, realmente tem muitos territórios que nós não podemos caminhar. Ou é o Estado Democrático de Direito, ou não é o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o governador, o governo tem que estar em todas as áreas. Não tem negócio de esse limite de A, de B ou de C. E outra coisa importante é nós termos ali um controle das penitenciárias. O momento que mais eu consegui jogar a queda da criminalidade no estado de Goiás, foi a hora que eu determinei, fiz construções rápidas, o que nós não temos repasse nenhum do governo federal, dinheiro mínimo, irrisório, não temos nenhum apoio, não tem fábrica de arma, não tem refino de cocaína em Goiás, e a maioria dos crimes são todos nesse porte, como também lavagem de dinheiro. Então, isso tudo, nós precisávamos de um suporte maior. Uma política única no país é bobagem. A Força Nacional está aí. Foi para o Rio de Janeiro, me deram um dado lá, gastaram 10 milhões de reais, prenderam um revólver e um documento lá que estava falsificado. Então, o que nós precisamos de ter é os governadores assumindo, tendo apoio do governo federal, nós sabemos aonde atacar. Aí precisa de ter comando e coragem para enfrentar o narcotráfico. A gente tem um Congresso ficando cada vez com mais poder e cada vez com menos responsabilidade, né? Então, o Brasil vai caminhando para um parlamentarismo sem ser um parlamentarismo. Então, esse reequilíbrio a gente precisa proporcionar. Nós já estamos nele, na sua opinião? Com certeza. Quando eu estava no Ministério, eu às vezes recebia as bancadas, elas diziam para mim, ministro, eu preciso da sua ajuda, preciso fazer essa obra. Eu digo, tudo bem, então vamos combinar aqui uma coisa, devolve o dinheiro para mim que eu faço essa obra para você. Porque vocês levaram o dinheiro todo e os ministérios ficaram sem dinheiro para fazer a política pública. Então vamos combinar uma coisa, você quer fazer essa obra? É só você me entregar o dinheiro que eu faço essa obra para você. Eu consigo fazer, mas eu preciso do recurso. Agora, isso tem que ser pactuado.
E existe uma disciplina no que diz respeito à atribuição de emenda, principalmente para aqueles projetos estruturantes que a gente precisa estabelecer. E isso, obviamente, se estabelece na base da negociação. Caiado. Bom, eu convivi naquela casa por 24 anos, 5 mandatos de deputado federal, 1 de senador da República. Na nossa época, né, Cátia, acaba ter R$1 milhão para comprar 2 tratorzinhos, era muito que você tinha. Daí a pouco hoje você tem deputado federal que tem 150 milhões, senador com 300 milhões de reais. Você vê ministro não tendo direito a definir nada. O discricionário depende de ligar para o relator, pedir, ó, pelo amor de Deus, me passa um dinheiro. Então, quer dizer, as pessoas têm que saber o que é presidente da República. Se o cidadão abre mão da prerrogativa de ser presidente da República, outro toma conta. Presidência da República é presidente da República. Se o sistema é presidencialista, o Congresso tem que entender os seus limites e as suas prerrogativas. Como é que você toma isso de volta? Então, você, se presidente concorda, da República, ele basta ser implantado. Então, você tem que ter pulso e credibilidade para implantar no seu país aquilo que é o sistema que a Constituição define. Se fosse parlamentarismo, tudo bem, mas não é. E, como tal, cabe ao presidente, que é quem apresenta o plano de governo à população, ele é que foi eleito, ele é que tem que prestar conta do plano de governo, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, ele é que tem que implantar as suas políticas, tá certo? Quer dizer, um arcabouço fiscal que todo mundo viu que isso é uma piada. Ou seja, ele já foi revogado no primeiro ano, já foi autorizado a gastar o quanto quiser. Sair de um teto fiscal e ir para um arcabouço fiscal é, sem dúvida nenhuma, não sei se o Roberto Campos ainda está aqui, ele tem apanhado bastante por esse motivo, porque ele quer manter a inflação dentro daquilo que é o parâmetro de inflação, o governo quer ganhar na arrecadação em cima da inflação, que é um dos componentes mais importantes para ter um falso positivo de arrecadação, a inflação. Ele segura, o governo bate nele, sem dúvida nenhuma. E que a inflação, que é para exatamente poder arrecadar mais, não é com incentivo da atividade econômica no país, mas é incentivar a inflação para fazer uma falsa arrecadação. Então, acho que é um tema que nós temos que debater mesmo, e se nós, eu disse a vocês, se nós recebemos o Estado da maneira como está, hoje, tá certo, com tudo em dia, ainda tem um superávit em caixa de 12 bilhões de reais, isso significa que quando você tem uma gestão séria, respeita dinheiro público, você consegue corrigir e melhorar a vida dos cidadãos. Tá certo? Tarcísio. Essa tese que bandido vai cuidar da área social, no meu estado não tem isso não. Bandido lá não se cria de maneira nenhuma, e essa tese ela é muito maléfica caso ela seja defendida no país. Bandido tem que cumprir pena e está na penitenciária, lá é o lugar dele. Tá certo? Não é fazendo falsa política social como querem empregar, não. A gente está vendo o que está acontecendo, e eu acho que é para todo mundo ficar de orelha em pé, porque se estabeleceu uma fórmula de reajuste do mínimo que está comendo a reforma da Previdência. Então, aquilo que a gente conquistou, a gente está perdendo e perdendo rápido. Né? A gente vai ter, não faz o exercício que deveria fazer em termos de redução de despesa. Estamos tentando equilibrar as contas por meio do aumento da receita, e quando a gente quer aumentar a receita, a gente escolhe a via da tributação da renda. Ora, o capital é inteligente. Se a gente quer fazer tributação da renda, a gente tem que entender que essa renda vai embora. Ou seja, o dinheiro vai ser realocado, a gente vai ter erosão de base, porque toda vez que a gente parte para a tributação da renda, a gente vai ter erosão de base. Pela fórmula do arcabouço, a gente vai calcular a despesa de 25 em cima da receita de 24. Só que essa receita vai perder potência. Então, a gente vai começar a aumentar o fosso, e isso vai prejudicar o país. Por quê? O próprio Banco Central, em algum momento, vai começar a ter dificuldade, porque não existe política monetária sem âncora fiscal. E aí nós vamos travar crescimento. Significa que a gente vai perder a oportunidade, o bonde vai passar e nós vamos ficar para trás. Ora, quando o governo quiser, vamos crescer, e vai precisar do fiscal, não vai ter o fiscal para responder. E essa é a situação que a gente está preso a essa armadilha de baixo crescimento, é a situação que a gente está vivendo hoje. Caiado, esse personagem político, e Tarcísio, esse personagem político que vocês dois descreveram, hoje é inelegível. E enfrenta uma série de processos. O perigo que ele vai ser preso é alto, do ponto de vista das investigações que ele tem que responder a. Como é que fica então? Bom, isso aí é uma tese que realmente eu não tenho essa profundeza jurídica para fazer essa pré-avaliação. Eu diria a você que isso aí vai depender das decisões do Poder Judiciário.
tá certo? Isso eu acho que a nós, neste momento, principalmente a mim e o Tarcísio, o que nos preocupa é esse tema que nos chamaram aqui, que é exatamente qual é a perspectiva e as medidas que nós estamos vendo um país caminhar por um processo de total descontrole do ponto de vista fiscal. Um arcabouço que, pergunto, qual é o empresário que acredita mais no arcabouço? Tem alguém aqui que acredita no arcabouço? Que mudou de regra? Por que não simplesmente fez algumas alterações no teto de gastos? Aquilo que o Michel Temer implantou, por que não mudar, então, algumas modificações pequenas no teto de gasto? Por que não realmente ver o Estado que está evoluindo bem, poder ampliar a sua parte de gasto também, de acordo com o seu crescimento e ali a sua estabilidade fiscal? É isso que nós estamos assistindo. Então, nós, como governadores hoje, queremos saber como é que nós vamos continuar com a saúde, que é um gasto exorbitante, para serem suportados pelo governo. Aqui, o meu colega teve um caixa aqui que deu conta de fazer a tabela paulista, mas a maioria dos estados não tem. E como nós vamos fazer tudo isso? Como é que nós vamos avançar amanhã nesse processo da segurança pública? Tudo sendo arcado por nós, pelos estados. Onde é que está a parceria deste governo? Então, acho que um governo federal tem que entender que tem que governar com os governadores. Essa que é a realidade. Eu sou muito assim. Como eu sou cirurgião, eu não fico na tese da hipótese. Eu sou daquele caso. Eu tenho que decidir sobre aquele caso específico. A preocupação minha hoje é como o país vai caminhar com essa total insegurança fiscal implantada no país, de uma reforma tributária que eu falei muito, fui criticado por alguns. Daqui a uns dias vocês vão reconhecer que eu estava certo. Ninguém sabe qual é o tributo final desse IVA nosso, CBS, IBS, e que vai aumentar em muita carga tributária no país, essa é uma grande verdade, e que nós precisamos de saber como é que os governadores vão viver, que nós somos responsáveis aí pelos 220 milhões de brasileiros. A minha pergunta a você é a seguinte: nós temos um estado hoje na política brasileira, um estado de coisas na política brasileira, que não é só da polarização, é da calcificação. A ponto das pessoas brigarem na família, a ponto de hoje as pessoas começarem a considerar, peraí, eu vou me encontrar com alguém, mas ele é bolsonarista ou é lulista? Ele é isso ou é aquilo? Nós atingimos um grau de divisão que, na minha opinião como repórter, é extraordinariamente perigoso e pernicioso. Como é que pular dessa bolha e abrir para o centro? Bom, eu acho que a acomodação vai acontecer. Eu acredito naquela teoria das melancias que estão no caminhão, e o caminhão vai andando e as melancias vão se acomodando, é um pouco o que vai acontecer. O pêndulo pende para um lado, pende para o outro, e depois ele vai se acomodando. E um monte delas acabam esmagadas e não serve mais para nada, né? Mas a gente não vai chegar lá, não. Sabe por quê? O Brasil tem muita resiliência, o Brasil tem muita potência, o Brasil tem muita força, tanta força que resiste a esses governos ruins. Né? Vai sobreviver ao que está acontecendo agora. Então, eu entendo o seguinte, eu acho que todo mundo percebeu, nós tivemos um movimento lá atrás, e que vem com o Bolsonaro, que de repente as pessoas deixam de ter vergonha de dizer, eu sou liberal sim, eu acredito na economia de mercado, eu acredito na liberdade econômica, eu acredito na livre iniciativa. Nós tivemos problemas lá atrás? Tivemos. Foram problemas que não faziam preço na maioria das vezes, diferente dos problemas que nós temos hoje, que são problemas que fazem preço. E aí o Brasil vai perdendo oportunidade. Então eu acredito que as coisas vão se acomodar. Eu acho que a gente tem hoje uma centro-direita muito mais preparada, que aprendeu com os erros, capaz de direcionar o Brasil, apontar a direção correta e colocar o Brasil num caminho de prosperidade, num caminho de liberdade econômica, num caminho pró-iniciativa privada, num caminho que vai fazer política social com mais inteligência. Até porque para você fazer política social, você tem que ter recurso. E para ter recurso, tem que ter apreço pelo fiscal. E eu acho que a gente vai chegar lá. Tá aí, você viu a fala desses dois governadores que têm dado um show na política e na governança ali, tanto de Goiás quanto do estado de São Paulo. Não é de hoje que nós sabemos que o governador Tarcísio faz um excelente trabalho, assim como ele fez ali no governo de Jair Bolsonaro, e agora ele vem fazendo em São Paulo e promete, se de repente Bolsonaro continuar inelegível, ele pode ser sim uma
possibilidade para a direita ali em 2026. E ainda temos o Ronaldo Caiado, que apesar dessas investigações aí, estão querendo deixá-lo inelegível, assim como o Jair Bolsonaro. Mas é engraçado, né? Somente para aqueles que defendem pautas da direita é que eles votam e colocam inegibilidade. Você não vai ver um candidato da esquerda ficando inelegível. A própria Dilma, que foi impeachmentada, né? Teve ali um processo e tal, ficou alguns anos fora da política, mas já está de volta aí, está fazendo e aprontando aí. Então, pessoal, é um absurdo o que acontece em Brasília, e essas denúncias que o Ronaldo Caiado fez ali são bilhões e bilhões de rombo do seu dinheiro, do meu dinheiro, e agora em 2025 o povo brasileiro vai começar a sentir no bolso, já está sentindo, né? O preço da gasolina, coloca aqui nos comentários, quanto que está o preço da gasolina aí na sua cidade? Ou de repente se você não abastece, você não tem carro, quanto que está o pacote de arroz? Quanto que está o botijão de gás aí na sua cidade, aí no seu município? Por quê? Pelo menos em algumas cidades nós temos visto o botijão de gás chegando a 150, 160 reais, o pacote de arroz 50 reais. O que tem para comemorar esse governo? Esse desgoverno, na verdade, né? E para eles está tudo bem. Quando a gente vê os ministros de Lula dando entrevista, eles falam que o Brasil voltou a sonhar, o Lula acabou com os pobres, né? O povo voltou a sorrir. Eu queria saber qual país que eles vivem. Na verdade, pessoal, esse governo quer manter as pessoas na pobreza, porque assim, mantendo as pessoas desinformadas, sem educação e ainda na pobreza, eles vão continuar votando no PT. E aí, esse sistema de assistencialismo que o PT faz é para comprar as pessoas, né? E agora nós temos aí, diante dos nossos olhos aí, a direita precisando de um outro candidato, de uma outra cara, e tem o Ronaldo Caiado, que está com esse processo ali na justiça, ali, que eles estão querendo deixá-lo inelegível, né? Surgiram aí essas denúncias contra ele também, mas nós temos aí o Tarcísio de Freitas. Você acha que se em 2026 Jair Bolsonaro continuar inelegível, o Tarcísio de Freitas pode ser sim um nome para a direita para chegar realmente e comandar o país? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Nós tivemos na semana passada, né, até aquele cantor, o Gustavo Lima, falando que ia se candidatar em 2026 para presidente. Mas, sinceramente, pessoal, se quem é da política, se quem é do ramo, já está tendo dificuldade para derrubar essa esquerda aí, que já perdura, já é o 5º mandato do PT, pessoal. Algumas pessoas não acordam para isso. Isso mesmo que você escutou, porque nós tivemos 2 mandatos de Lula, um de Dilma, depois a Dilma se reelegeu e aí depois foi impeachmentada, e agora mais um do Lula. Então, mais de 20 anos com esse desgoverno aí, e é por isso que o Brasil está desse jeito. E aí, pessoal, a pergunta que fica é o seguinte: que hora que eles vão passar o bastão, largar o osso? Nunca! Porque nós temos que ter uma pluralidade, pessoal. Na verdade, tem vários outros partidos aí com propostas muito boas. Não somente candidatos do PL, mas nós temos, por exemplo, o Partido Novo, que temos ali o deputado Marcel Van Hatten, que é do Rio Grande do Sul, muito bom candidato. A Marina Helena, aquela que se candidatou e prestou ali, né, foi candidata à Prefeitura de São Paulo, com ideias bastante convincentes. Temos também, pessoal, ali em Minas Gerais, o Romeu Zema, governador, que fez enxugou ali as contas e realmente deu dignidade ali para o povo mineiro. Então, se de repente na direita ali no PL, vamos dizer no PL, não tiver um candidato à altura ali para representar Bolsonaro, no caso, nós podemos também pensar em outras frentes. E aí eu quero que você coloque aqui, desses nomes que eu falei aqui, quem que você acha que pode substituir ali Bolsonaro para 2026? Porque realmente, pessoal, ficar com mais 4 anos de Lula, e aí, pessoal, realmente nós vamos chegar a uma Venezuela e o dinheiro do povo brasileiro vai valer cada dia menos, e isso nós não queremos, tá bom? Nós vamos continuar denunciando e mostrando aqui a verdade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é de direita, se você é conservador, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Quando você clica no botão aqui, inscrever-se, e se inscreve, aí o YouTube começa a te recomendar outros vídeos parecidos com esse, e também do nosso canal, é claro.
Então, pessoal, é muito importante. Eu tenho visto que algumas pessoas não se inscrevem, algumas pessoas não são inscritas, e aí continuam assistindo nossos vídeos porque gostam dos nossos vídeos, mas é preciso se inscrever porque você vai dar uma força para nós e também você vai estar recebendo aí um conteúdo de qualidade. Porque eu tenho certeza, se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você concorda com o que está sendo falado aqui, tá bom? Se inscreva no canal, dá um like e tamo junto.